Olá, graça e paz, queridos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional Vida Transformada. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E hoje o tema do nosso devocional é vencendo o cansaço. E a minha pergunta para você é: o que é que tem gerado cansaço na sua vida? Porque é verdade que vivemos dias corridos. Você tem responsabilidade com a sua família, responsabilidade do seu trabalho, tem as suas demandas, são tantas atividades no dia a dia, e mesmo com tanta evolução e avanço da tecnologia que muitas vezes nos ajuda a dar suporte, o meio de transporte, seja aí as IAs que estão aí para facilitar e agilizar algumas tarefas, muitas vezes chegamos no final do dia exaustos, cansados, fisicamente sim, fisicamente, mas muito mais do que fisicamente, muitas vezes estamos mais cansados na nossa alma. Estamos cansados na alma, porque fisicamente você chega em casa, você consegue descansar um pouco, toma um bom banho, se alimenta, deita um pouco e o corpo ele recupera. Mas o cansaço mental, muitas vezes ele continua ali. Você tenta dormir, não consegue dormir, às vezes passa a noite em claro, e no outro dia tem as demandas do dia a dia. E quando você vê, você está nesse ciclo vicioso e você não tem descanso. Isso começa a afetar a sua produtividade, começa a afetar o seu relacionamento, afeta o seu trabalho, afeta todas as áreas da sua vida, começa a ser afetado. Por quê? Você vive num constante cansaço mental. E o precioso da palavra de Deus é que o Senhor Jesus, lá no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha só que precioso esse texto. Jesus está fazendo um convite aqui. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Isso fala de um princípio poderoso. Nós vamos encontrar descanso no Senhor Jesus Cristo. Jesus ele veio para trazer descanso para a nossa vida, para a nossa alma, para que possamos viver a plenitude do seu propósito. Para vivermos e desfrutarmos de uma vida abundante que Deus tem para mim e para você, nós precisamos entrar exatamente nesse descanso que Jesus está nos convidando a entrar. Vinde a mim, vocês estão cansados. Então, se você se encontra cansado, sobrecarregado, decida nesse dia buscar o Senhor. Decida voltar sua atenção, seu olhar para o Senhor, porque o que Ele tem para você é descanso. O que o Senhor tem para você não é jugo, não é peso. E aqui eu quero que você entenda algo. Que jugo, que fardo é esse, que peso é esse que chega a tocar a sua alma? Deixa eu falar para você, esse é o jugo da lei. Porque a lei, ela traz fardo, a lei traz peso. A lei, ela vem dizer para você o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E você fica pensando e tentando fazer coisas para tentar agradar a Deus, para tentar merecer a bênção de Deus. Mas nós vamos ver que a própria palavra de Deus aqui em João, capítulo 1, versículo 17, nos diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, ela veio com um propósito. E o propósito da lei é mostrar a natureza caída do homem, expor o pecado, tanto que a lei foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai. E a partir dali, um homem agora ele se torna consciente do pecado. A lei ela expõe a natureza pecaminosa do homem, mas a lei ela não consegue mudar a natureza do homem, mas não somente isso. A lei ela não consegue dar descanso para você. Mas a palavra diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, existe uma graça disponível. Então, o que é a graça? A graça é um favor que você não merece. A graça fala de você acessar o descanso que somente Cristo tem para você.
Não tem a ver porque você é bom ou melhor do que os outros, não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com o favor de Deus. E quando nós entendemos o que esse texto está dizendo para nós, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é exatamente isso. A lei veio trazer peso, jugo, porque o homem por si só ele nunca consegue cumprir toda a lei. Sempre o homem ele falha, sempre o homem ele erra em algum ponto. E talvez hoje o que mais está gerando cansaço, mais do que o cansaço físico do dia a dia, é o cansaço da sua alma. E o que está gerando esse cansaço muitas vezes na sua alma é o jugo da lei, é o jugo da condenação, de você tentar dar o seu melhor e o seu melhor não ser o suficiente. E entenda algo, o seu melhor realmente nunca vai ser suficiente para a lei, porque a lei é perfeita, mas eu e você erramos, falhamos. E o que é que isso gera? Cansaço, fardo, você se sente sobrecarregado com tanta cobrança que você não consegue cumprir. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele disse, você não consegue cumprir, você não consegue ser perfeito, então eu sou perfeito, para que você possa em mim encontrar esse descanso. Por isso ele diz, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus ele veio remover todo o peso, todo o jugo. E você pode estar me dizendo, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Essa questão de lei, essa questão de graça, o que é que eu tenho a ver com isso? Deixa eu falar para você. Isso é o que vai fazer a diferença de você viver uma vida sobrecarregada e de você viver uma vida no descanso. Porque quando você entende o que a graça de Deus fez por você, você vai entrar no descanso. Porque você entende a dimensão do amor de Deus, que não poupou o seu único filho por amor de mim e de você. O apóstolo Paulo ainda diz, se Deus não poupou o seu próprio filho por amor de nós, o que mais ele não fará por nós? Essa certeza, essa convicção do amor de Deus, da bondade de Deus sobre a nossa vida, gera descanso. Não é passividade. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser alguém passivo, alguém que não vai ter proatividade, que não vai ter ação. Eu só estou dizendo que você vai agora trabalhar no descanso. Você vai cuidar da sua família no descanso. Você vai realizar suas atividades, suas responsabilidades no descanso, crendo na obra consumada de Cristo Jesus. Porque o que é você entrar? Como é que você acessa esse descanso? Você entra no descanso de Cristo quando você crê na obra consumada. Ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, está terminado. Deixa eu falar para você, Jesus, ele concluiu a obra que eu e você não poderíamos fazer de maneira nenhuma. E uma vez que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nele, nós entramos nesse descanso. Agora você vai viver a sua vida não com peso, não com fardo, mas desfrutando de uma vida abundante. Porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, vida plena. É isso que Jesus tem para mim e para você, uma vida plena. Mas para nós podermos viver uma vida plena, uma vida abundante, nós precisamos primeiro entrar no seu descanso. Descanso. Deixa eu falar para você nesse dia. O que o Senhor Jesus Cristo tem para você é descanso. Você pode estar dizendo, não, mas eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou até indo ao culto, mas eu estou sentindo sobrecarregado. Mais uma vez, quero dizer para você, o que o Senhor Jesus Cristo tem para você é descanso. Essa é a verdade do Evangelho da graça. Essa é a verdade da palavra de Deus. Em todo tempo, Ele está nos convidando para entrar no seu descanso. Eu quero convidar você nesse dia. Tome essa decisão. Não sei o que está sobrecarregando você, o que tem gerado tanto cansaço em você, além do cansaço físico, esse cansaço da alma, que tem gerado insônia, que não tem deixado você desfrutar da sua família. Você não consegue desfrutar em nenhum ambiente.
Você está ali com o corpo presente no ambiente, mas você não desfruta, a sua mente está vagando com preocupações e tantas outras coisas. Vou falar para você, Jesus está convidando você nesse dia, para você entrar no seu descanso e desfrutar de uma vida abundante. Amém? Então, convido você, faça isso nesse dia. Volte a sua atenção para o Senhor Jesus Cristo. Entre no descanso dele. Eu quero orar por você nesse momento e declarar essa verdade sobre a sua vida, que existe um descanso disponível para você. Amém? Pai, oro nesse dia, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. E oro, Senhor, declarando, Senhor, que eles não precisam mais viver sobrecarregados, cansados, Senhor, por causa do jugo da lei, por causa do peso de tentar dar o seu melhor e o seu melhor não ser suficiente. Pai, oro, Senhor, declarando que neste dia eles são alcançados com a tua graça, com o favor que eles não merecem. Eu declaro, Senhor Jesus, que nesse dia eles venham experimentar o refrigério, Senhor, que somente o Senhor pode dar para eles. Que nesse dia o Senhor venha removendo todo o fardo, todo o cansaço da alma, todo o jugo, todo o peso que estava sobre os seus ombros. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha trazer alívio. E assim como está na tua palavra, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu oro que neste dia seja feito o cumprimento dessa palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus, amém. Aleluia, queridos. Mais uma vez é uma alegria ter vocês aqui no nosso devocional Vida Transformada. Esse é o propósito, trazer para você uma palavra de direção, uma palavra que transmite a verdade do Evangelho. E eu quero convidar você para que você possa estar curtindo nesse momento, você possa estar comentando, compartilhando. Se você ainda não está nos seguindo, siga aqui nosso canal. Eu te espero no nosso próximo devocional.